Voltei! Agora com a nossa aulinha de ciências e o nosso tema é alimentação saudável. Será que você está tendo uma alimentação saudável? Nossas atividades vão estar na página 188 à página 191. Vamos começar? Lá na página 188, peguem lá o livro de vocês, página 188 de ciências, alimentação saudável. Tem lá 1. Observe os diferentes alimentos disponíveis no restaurante que Mariana foi almoçar. Circule alimentos que você colocaria em seu prato para almoçar. Dessa imagem aí, o que você colocaria para almoçar no seu prato? Quais são os alimentos saudáveis que vocês acham? Aqui nós temos, tomate, alface, beterraba, cenoura e alface, macarrão, ovo cozido, bife grelhado, doces, feijão, arroz, peixe grelhado e frango assado. Como seria uma alimentação saudável aqui? Vou explicar aqui para vocês essa atividade, depois nós vamos voltar para montar o nosso prato saudável, tá certo? Você considera a sua alimentação saudável? Vamos ver? O corpo humano precisa de algumas substâncias para se desenvolver e se manter saudável. Lembra que a tia Irla falou lá na aula passada que precisa praticar exercícios? Isso, que a prática de exercício não é só necessariamente academia, ter que fazer aqueles exercícios regrados, mas brincar, correr, pular, também são atividades físicas, né? Para fazer exercícios físicos, para você se movimentar, para se manter saudável, certo? Então, a alimentação faz parte desse processo. Você se alimentar bem, você fica mais saudável, tem ausência de doenças, vocês vivem mais anos. Isso, tem uma pele bonita, uma pele saudável, um cabelo bonito, certo? Além disso, precisa de energia para que possamos realizar as atividades do cotidiano, como brincar, estudar, caminhar, certo? Obtemos essas substâncias e a energia de que precisamos principalmente dos alimentos que ingerimos. No entanto, somente um tipo de alimento não é capaz de fornecer todas essas substâncias, certo? Vocês não podem começar, não, tia, mas eu como só carne. Eu comendo só a carne, eu vou obter todas essas substâncias. Não, tia, eu como só salada. Eu obtenho Não é assim, gente. Você precisa ter um prato rico de substâncias e nutrientes, mas que não seja rico em gordura e em coisas que fazem mal à saúde, certo? O que seria saudável? Saladas, né? Alface, acelga, cenoura, tomate, não é isso? Arroz, mas em pouca quantidade o arroz e de preferência o arroz integral, que é mais saudável, certo? Pode comer feijão? Pode, mas em pequena quantidade, certo? De preferências, os bifes, né? Isso, os peixes grelhados, porque contém menos óleos, e se tiver aquela panelinha famosa que frita sem o óleo, melhor ainda, porque fica bastante saudável, certo? Evitar consumir alimentos fritos, certo? Porque contém muito óleo. Evitar consumir refrigerantes, biscoitos recheados que contêm muito açúcar, certo? E isso tudo não é alimentação saudável, certo? Por isso, devemos nos alimentar ingerindo diferentes tipos de alimentos e em uma quantidade adequada. Para uma alimentação saudável, recomenda-se comer diversos tipos de alimentos, principalmente vegetais, como verduras, frutas e legumes, e evitar comer doces e alimentos gordurosos em excesso. Lembra que a tia Irla falou isso? Como chocolates e refrigerantes. Além disso, é importante fazermos pequenos lanches entre as principais refeições. Quais são as principais refeições? Café da manhã, almoço e jantar, certo?
Entre o café da manhã e o almoço, é bom que se faça um lanche no meio dessas duas refeições. E entre o almoço e o jantar, também fazer uma refeição no meio dessas refeições, fazer um lanchinho, certo? Tem horários. O bom é que se procure um médico responsável, um médico especializado nesse tipo de que eles vão encaminhar vocês e dizer qual o jeito uma maneira saudável de se alimentar. Gente, alimentação saudável não quer dizer que a pessoa é muito magra e se alimenta bem. Às vezes, pessoas que são muito magrinhas também não se alimentam bem e sofrem de algum processo que está corrompendo a sua saúde, né? Que elas não ficam saudáveis. Então tem que observar bem, prestar bastante atenção. Desculpa, gente. Prestar bastante atenção e procurar um responsável, né? Um médico especializado, que é um nutricionista, para lhe dizer, lhe indicar uma dieta. Dieta não quer dizer só para emagrecer. Dieta quer dizer para você ter aquela alimentação saudável, se reeducar, certo? É uma reeducação alimentar, aprender a comer direito, certo? Vou ler aqui um pouquinho sobre desnutrição, certo? Para ajudar nessa nossa explicação. Desnutrição é a falta de qualquer uma das substâncias essenciais para o crescimento e desenvolvimento do corpo humano. Uma pessoa com desnutrição geralmente tem os músculos pouco desenvolvidos. O tamanho e a massa corporal estão abaixo do indicado para a idade, além de apresentar dificuldades de aprendizagem. Muitas crianças não têm acesso a uma alimentação variada e uma quantidade adequada. Com isso, elas não conseguem obter as substâncias e a energia que necessitam para desenvolver de forma adequada e acabam ficando desnutridas. O planeta Terra tem capacidade de produzir alimentos suficientes para saciar a fome de toda a população mundial. No entanto, a má distribuição de renda e o desperdício de alimentos são alguns fatores que impedem o acesso de grande parte das pessoas a uma alimentação adequada, aumentando a quantidade de casos de desnutrição. Olha, vocês ouviram isso? O planeta Terra, ele tem condições de alimentar toda a população mundial, mas por conta de algumas coisas que são feitas erradas, distribuição errada, várias pessoas não têm acesso a essas alimentações, não é isso? Sendo assim, ficam desnutridas, não se alimentam direito, porque às vezes, no caso, gente, algumas pessoas que não se alimentam adequadamente é porque não têm condições de comprar aquela comida, de ter uma alimentação saudável. Muitas vezes acaba se alimentando erroneamente, não é isso? No Brasil, existem diversos projetos que contribuem para diminuir os casos de desnutrição infantil. Entre esses projetos, podemos citar a Pastoral da Criança, certo? Nossas atividades, página 190. Veja a tirinha abaixo e responda as questões propostas. Olha, vou ler aqui. Como assim? Eu tenho que comer mais legumes? Você precisa ter uma alimentação mais saudável. Batata frita conta? Olha a pergunta, gente. Qual é o assunto abordado nessa tirinha? Sobre o que é que eles estão falando? Vocês perceberam? Isso mesmo. Quais são os legumes que você consome regularmente? Você vai dizer aí quais são os tipos de legumes que vocês comem no dia a dia de vocês, certo? No último quadrinho, o personagem questiona se a batata frita é um alimento saudável. Vocês vão conversar com a mamãe de vocês, com o papai de vocês, com a tia do reforço, com o vovô, com a vovó, e vão conversar sobre isso que ele falou. A batata frita é uma alimentação saudável? O que vocês acham? Não, né? Mas vocês vão conversar sobre isso, tá certo?
2. Pinte os espaços com um pontinho e descubra o nome do líquido que é importante para o funcionamento do corpo humano e que também é utilizado para a higiene pessoal dos alimentos e dos objetos, certo? Para a higiene pessoal, para a higiene dos alimentos e para a higiene dos objetos. O que será isso, certo? Qual líquido será esse que vai aparecer quando vocês pintarem só os quadrinhos que tem pontinhos, só as imagens que tem pontinhos? 3. Escolha um dia da semana e escreva o nome dos alimentos que você consumiu nesse dia, separando-os conforme orienta o quadro abaixo. Olha, gente, esse quadrinho aqui. O que é que ele está pedindo? Vocês vão escolher um dia da semana, certo? O que foi que vocês consumiram no café da manhã? O que vocês consumiram no almoço, no lanche da tarde e no jantar? Essas são as 4 refeições principais: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. E entre essas refeições você pode fazer uma outra refeição mais leve, certo? Se necessário, não obrigatoriamente, viu? Se necessário. Então vocês vão colocar aqui o que foi que vocês comeram nesse dia, certo? Se quiserem fazer outros dias também podem, certo? Em sua opinião, essa alimentação foi variada e em quantidade adequada? Depois que vocês preencherem esse quadro, vocês vão me dizer se ela foi uma alimentação variada, se você variou entre verduras, legumes, arroz, feijão, macarrão, qual o tipo da mistura. E me dizer também se está em quantidade adequada, certo? E a última. Você acha que poderia ter evitado algum desses alimentos? Quais? Certo? Vocês vão se avaliar e avaliar o prato de vocês, o prato da alimentação. Se vocês poderiam ter substituído algum alimento, certo? E agora, vamos fazer nosso prato saudável. O que é que nós podemos comer aqui no restaurante que a Mariana foi almoçar? O que é que nós podemos colocar de saudável? Salada de tomate de alface ou a salada de beterraba, cenoura e alface. Arroz, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, poucas quantidades. E de preferência, ou peixe grelhado ou ovo frito, que são mais saudáveis, não é isso? Ou o ovo cozido, gente, desculpa, porque são mais saudáveis. Evitar doces, evitar alimentos gordurosos, certo? Alimentos que sejam assado, frito, que tenham muito óleo, certo? Evitar esses tipos de alimento. Depois vocês vão lá montar a alimentação saudável de vocês, tá certo? Quem puder, me mande foto. E os alunos que já estão vindo para a aula, tragam a sua atividade feita para a tia Irla corrigir, tá?